Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 7º ano da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas, e eu sou o professor Luan. O nosso tema de hoje é sequências numéricas equivalentes. Temos também a participação da nossa queridíssima Vanessa, tá? Que está interpretando aí para vocês. Presta atenção, sequências numéricas equivalentes. A nossa última aula para o 7º ano foi sobre sequências numéricas apenas. E eu ensinei para vocês algumas características que precisa ter para ser uma sequência numérica. Lembra? Enfim, vou dar uma recapitulada, lembrando com um exemplo bem prático que foi desenvolvido por um matemático, que é o tal do Fibonacci. Já escutou falar de Fibonacci? Fibonacci, enfim, ele desenvolveu teorias que nada mais é que a sequência Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci é esse círculo aqui, ó. Na verdade não é um círculo, né? É uma figura aqui que representa essa voltinha aqui, ó. E aí, o que é isso, Luan? O que significa sequência de Fibonacci? Sequência de Fibonacci nada mais é uma sequência numérica lógica que está presente em quase tudo da nossa vida, em quase tudo. Por exemplo, na orelha aqui, ó. Aqui na orelha é uma sequência de Fibonacci. No nosso rosto é uma sequência de Fibonacci. Olha para cá. No girassol tem uma sequência de Fibonacci. E aí também nesse animal aqui que eu esqueci o nome, é caranguejo, né? Não caranguejo não. O que é isso aqui? Esqueci o nome, enfim. Esse inseto aqui. Não sei nem se é inseto, meu Deus do céu. Como que eu dou? Caramujo! Meu Deus, olha que louco. Caramujo, lembrei o nome. Ó, saca só. Enfim, na onda do mar, a gente tem também o movimento ali do Fibonacci, a gente tem a sequência de Fibonacci em vários ambientes do nosso cotidiano, o que se torna muito interessante. Mas o que é o Fibonacci, Luan? O que seria a sequência lógica de Fibonacci? Olha para cá, temos aqui número 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1, 4. E aí, 4 mais 1, aí vai 5. Aí se somar 5 com todos os números que está anterior aqui, temos o número 8. Se somar 8 mais 5, 13. E aí a gente vai somando com o anterior e aí vai aumentando o espaço. Tá vendo que vai aumentando? Então é sempre uma sequência lógica que temos aqui em Fibonacci. Olha que trem mais lindo de se ver. Por quê? Porque tudo é padronizado. Já percebeu que a metade da sua face é igual a essa metade? Então, temos uma sequência matemática e lógica na natureza, beleza? Então, qual que é a relação, né? Qual que seria, então, a sequência numérica equivalente? É quando eu tenho dois tipos de padrões diferentes e eles são equivalentes, eles são iguais, certo? Olha para cá, nós temos um quadradinho aqui, olha essa figura geométrica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 cubos dentro dessa figura aqui. Dessa aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui tem 7, aqui tem 9. E a última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então olha, 7, 9 e 11. Olha essa sequência. Conseguimos determinar um padrão para isso? Conseguimos. Olha aqui, ó. Ao observar a figura, as figuras, né, percebe-se uma regularidade em que a primeira tem 7, a segunda 9 e a terceira 11 cubos. Olha só, o professor de matemática, 3 professores, vamos inventar os nomes aqui, ó, os nomes para eles aqui, ó. Primeiro professor, professor Mário, o segundo Leonardo e a terceira Cristina. 3 professores diferentes criaram sequências diferentes para aquele padrão de sequência, para aquele padrão de números. Olha o primeiro padrão. Temos aqui, ó, n mais 2, esse n significa a quantidade de cubos, tá, que representa na figura, mais a quantidade de cubos, mais 2, mais 1. Ok. Olha a outra aqui, ó. 2 vezes n mais 1, mais 3. Cristina, 2n mais 5. Meu Deus, Luan, não estou entendendo nada. O que é isso, pelo amor de Deus? Simplesmente o professor determinou que ali seria aquela sequência. Ah, dei 3 tipos de sequências. Elas são equivalentes?
Sim ou não? Como que eu descubro? Por exemplo, se eu fosse calcular com 2 ou 3 cubos, por exemplo, para um cubo, vamos testar a primeira teoria, né? O primeiro professor. Substituindo o número 1 na minha expressão numérica aqui, ó, onde tiver o n eu vou colocar 1, ó. N eu coloco 1, certo? E aí onde tiver aqui também eu coloco 1. Resultado, 7, certo? Então a gente tem que para 1 seria 7. Olha para cá, nessa outra sequência, na segunda sequência. N sendo igual a 1, substituindo fica, olha, 2 vezes N, o N sendo 1, eu substituo onde tiver o N, coloco o numeral 1. 2 vezes 1, mais 1. Ou seja, eu faço aquilo que a titia Cotinha ensinava para vocês, chuveirinho, lembra? Propriedade distributiva, meu Deus, eu não lembro, mas simplesmente é assim, ó, multiplico o número 2 por tudo que está aqui dentro do parênteses, ou seja, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, só que eu somo, né? E aí somo também o mais 3. O resultado é igual a 7. E para 3, para a sequência 3, se colocar também o numeral 1, eu tenho aqui, ó, 2n mais 5. Olha aqui, onde tiver o numeral, o n, na verdade, a letra n, eu substituo por 1 também. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Ou seja, essas expressões são equivalentes, porque independente de qual expressão eu pegar, se eu substituir o numeral 1, eu chego ao resultado 7. Então eu tenho sequências equivalentes. Olha essa outra situação aqui, ó. Essa professora aqui, olha que legal, colocou essa expressão no quadro, 8a mais 2b. E aí, ela perguntou o seguinte, ó, a professora de matemática, Diana, quer saber qual das expressões a seguir é equivalente à escrita nesse quadro. Vamos voltar aqui? Temos uma expressão aqui, então, 8a mais 2b. Ele quer saber, a professora quer saber se essa expressão é equivalente à primeira expressão aqui, ó, 2 vezes 4a mais 4b, ou se é equivalente à segunda expressão, 2 vezes 4a mais b. Como que eu resolvi isso, Luan? Como que eu descubro se ela é equivalente? Se eu tenho uma propriedade, uma expressão, como que eu descubro que ela é igual à outra? Vamos lá? Olha para cá. Eu tenho aqui a primeira expressão, 2, 4a mais 4b. Primeira coisa, vamos resolver. Lembra lá, propriedade distributiva? Lembra chuveirinho, chuveirex? Ó, 2 vezes 4a, 8a. 2 vezes 4b, 8b. Ok, então nós temos aqui a nossa primeira expressão. E a segunda expressão? 2 vezes 4a, 8a. 2 vezes b, 2b. Luan, e o sinal? Como que eu faço? E se fosse o menos, se fosse uma divisão, o que eu faço? Simplesmente conserve o sinal. Olha aqui, ó. Se estava 2 vezes 4 deu 8a, a gente conserva o sinal de positivo. 2 vezes 4, 8 também. Conservamos. Nessa situação também, 2 vezes 4, 8a, mais 2 vezes b, 2b, ok? Olha que lindo esse negócio, tá sentindo entrar aí na sua veia? O negócio é sinistro, então sente aí. Qual que seria a expressão equivalente? A expressão que dá o mesmo resultado. E qual que era a expressão? 8a mais 2b. Qual que é a correta? A segunda, porque olha aqui, ó, 2 vezes 4, 8a, e 2 vezes b, 2b. Então, temos que essa expressão ela é equivalente. E essa aqui, que deu 8a mais 8b? Não é equivalente. Então, a resposta correta seria a de número 2. Luan, ok. Então, significa que se eu equiparar, se eu igualar as duas, eu consigo também achar o resultado? Sim, e isso realmente cai em provas, certo? Se cair lá, por exemplo, Luan, compare a expressão número 1 com a expressão de número 2. Se elas são equivalentes, você também pode igualar 2 vezes 4a mais 4b igual a 2 vezes 4a mais b. Lembrando também que muitos alunos têm dificuldade nessa análise aqui, ó. Quando eu tenho o número 2 e logo após eu tenho um parênteses,
Entre esse e essa expressão, eu tenho uma multiplicação e não aparece, assim como o sinal de positivo ou negativo. Perdão, assim como o sinal de positivo. O mais, ele aqui no número 2, eu sei que ele é um número positivo, mas ele não aparece. Assim como multiplicação aqui, ó, eu já subentendo que nesse lugarzinho aqui, ó, está multiplicando essa expressão. E aí sim eu faço o joguinho lá de 2 vezes 4 e 2 vezes b, certo? E aí eu estava explicando como que equipara elas, né? Como que eu sei que elas são equivalentes. Então eu posso aqui, ó, igualar essa expressão com essa e resolvê-la também, porque daria 8a mais 8b igual a 8a mais 2b, se eu fosse resolvê-la. E aí sim eu descobriria, né? Peraí, opa, elas não são equivalentes, são diferentes, mas e se eu colocasse essa primeira com a segunda? Aí, ok, daria certo. Olha aqui, 8a mais 2b igualando com a segunda. Esse trem esquisito aqui se tornaria 8a mais 2b. Olha que negócio legal de entender. Olha que propriedade interessante. Esse sistema vai estar principalmente em provas relacionadas ao 7º ano, porém, isso aqui é o desenvolvimento de provas no Enem. Então, toma cuidado que essa é a base da matemática para você desenvolver um cálculo mais complexo. Esse chuveirinho, essa propriedade de entender a diferença entre A e B, essa igualdade entre as equações, entre as expressões numéricas, ela sempre vai te acompanhar durante os seus estudos. Então, é muito simples. Aprenda o básico, aprenda o cru da situação que você vai conseguir desenvolver. Quer ver? Olha aqui. Até analisando essa situação aqui, 2n mais 5. Como que eu faço? Eu tenho um número, eu tenho uma letra no meio de números. Tem uma letra no meio de números. O que que eu faço, Luan, quando aparece uma letra no meio de números e ele me dá o valor dessa letra? Simplesmente substitui, tá vendo? Tem muito aluno que tem dificuldade com isso. Então, olha, onde for n igual a 1, eu vou substituir onde tiver n. Simplesmente coloco o numeral em cima da letra, tá vendo? Então, 2 vezes 1, 2. Multiplicação básica, ok? Então, foi isso, galera. A gente está aí entendendo as propriedades da matemática, de sequência lógica. É muito importante para a sua aprovação, é muito importante para esse ano. Então, foca simplesmente em entender esses conceitos básicos, porque sempre vai te acompanhar e no ensino médio ou então em uma graduação de exatas vai te interferir completamente. Então, não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de inglês com a Teacher Carlete para o 7º ano. Se liga só no próximo bloco.